Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos continuar nosso curso de Cálculo 1. Nesta aula vamos aprender sobre construção de gráficos. A gente vai juntar algumas das ideias que a gente aprendeu durante o curso, seja na parte de limites, seja na parte de derivadas, e vamos tentar juntar essas coisinhas aí que a gente aprendeu durante o curso de limites e derivadas para fazer a construção de um gráfico. Para isso eu preparei uma sugestão de roteiro, então tem vários tópicos aqui para você seguir esse roteiro para você construir o seu gráfico. Pode ser que o seu professor tire alguns tópicos, né? Eu tentei fazer de uma forma mais completa possível, tá? Então eu vou explicar aqui cada um desses tópicos, né? E aí você segue o que você achar melhor para você construir o seu gráfico. E aí eu vou explicar também com um exemplo como que a gente calcula cada um desses tópicos e como que a gente coloca isso no gráfico, ok? Então, primeiro, a gente tem que falar qual que é o domínio da função. Okay? Qual que é o domínio da função? Porque a gente tem que saber. A nossa função, eu tenho lá, vou colocar lá no plano xy, minha função. Mas onde que vai estar a minha função? Porque eu tenho que ver, o domínio é o que? É só o x positivo? Então minha função vai estar para cá. Ou será que minha função é todo o x? Vai estar para cá. Ou será que minha função tira um ponto, tipo, não funciona no zero, funciona em outros pontos? Né? Então vai ser tudo, no zero pula. Né? Então eu tenho que saber qual que é a minha função, qual que é o domínio da minha função, para saber onde que eu vou construir minha função. Depois, eu vou determinar quais são os intervalos de crescimento e decrescimento. Isso eu vejo na primeira derivada. Então é importante, se eu vou construir o gráfico da função, onde ela cresce, onde ela decresce. E calcular os valores de máximo e mínimo, que também é na primeira derivada, né? Na verdade, o sinal da primeira derivada diz o intervalo de crescimento e decrescimento. E com esse sinal da primeira derivada, dá para ver quais são os máximos e mínimos, né? Na verdade, quando a primeira derivada é zero, são os pontos críticos que são os candidatos a serem máximo e mínimo, né? Mas nem todo ponto crítico vai ser máximo ou mínimo. Aí a gente tem que ver o estudo do sinal para ver se é máximo ou mínimo. A gente já viu isso durante o curso. E ó, percebe que esse daqui está de vermelho. Tudo que for vermelho são pontos. Então são pontos. Então o que tiver em vermelho, na hora de você construir o gráfico, vai ser as primeiras coisas que você colocar no gráfico. Primeira coisa que você coloca no gráfico é o que está de vermelho. Então vamos colocar lá. Primeiro, tudo que está vermelho. Porque são os pontos. Né? E na verdade, quanto mais pontos, melhor. Porque você já consegue ver certinho onde que os pontos que passa o gráfico. O que tem mais de vermelho? Ó, os pontos de inflexão, né? Os pontos de inflexão onde a concavidade muda. Então, olha só, estudar a concavidade, a segunda derivada, né? E a partir do estudo do sinal da segunda derivada, que é a concavidade, a gente vê quais pontos muda a concavidade, que são os pontos de inflexão, né? Calcular as raízes. Calcular a raiz é o quê? É quando a função é zero. Calcular a intersecção com o eixo y, né? Aí isso às vezes não pede muito, né? Mas eu gosto, né? Que é quando o x é zero, porque é fácil, né? É uma continha fácil, é um ponto a mais para ajudar, quando o x é zero. Só cuidado, nem sempre vai ter tudo, né? Às vezes não tem um ponto de inflexão, né? Porque às vezes a função, por exemplo, x quadrado, né? Ó, é sempre a mesma concavidade. Às vezes não tem raiz, às vezes não intersecta com o eixo y, né? Se o zero não fazer parte do domínio, ok? Às vezes não tem máximo local, às vezes não tem mínimo local. Okay? Então você nem sempre vai ter tudo. É difícil você ter uma função, na verdade, que você consegue tudo isso daqui, tá? É difícil. Mas tem função que tem máximo e mínimo ponto de flexão e não tem raiz. Tem função que tem raiz, mas não tem máximo. Tem função que tem intersecção com y e tem máximo, mas não tem flexão. Não tem ponto de flexão, por exemplo, ok? Então é difícil você ter tudo, né? Mas aí você tem um roteiro de tudo que você vai procurando. Às vezes não tem raiz e você fala assim, não tem raiz. Ou seja, se não tem raiz, nunca vai tocar no eixo x. Por exemplo, não tem ponto de flexão, quer dizer que nunca vai mudar a concavidade, né? Então esses vermelhinhos, como eu falei, são os primeiros. Então olha, a gente pega lá quais são as raízes, né? Então eu pego a raiz é aqui, por exemplo, é uma raiz aqui e outra raiz aqui, né? Onde que intersecta com o eixo y? Intersecta o eixo y aqui, né? Onde que é o máximo local? O máximo local é aqui. Onde que é o mínimo local? O mínimo local é aqui, né?
Onde que muda a concavidade? Ah, muda a concavidade aqui. Ah, então, por exemplo, eu já sei. Esse vai ser os primeiros que eu vou colocar, né? Os primeiros. Máximo local, mínimo local, as raízes, onde toca com o eixo Y, onde muda a concavidade, que é o ponto de flexão. Esses pontos aqui, eu já sei que vai passar por aqui, né? Aí eu vou colocar as assíntotas. Daqui a pouco eu explico o que é assíntota. Depois que eu coloco assíntota, na verdade o segundo é o que está de verde. Segunda coisa que eu tá de verde. Aí depois você faz o resto que é de preto, que é crescimento e concavidade. Aí você, depois que você colocar o verde, aí você coloca, né? Ah, minha função, por exemplo, tá crescendo aqui com uma concavidade para baixo, chega aqui, ela começa a decrescer com uma concavidade para baixo, chegou aqui, ela muda a concavidade para cima, né? E aí ela cresce para sempre. Né? Aí é bom também saber ó, os limites para o infinito. Como que funciona no infinito? No mais infinito a função vai crescendo sempre, sempre, sempre? E no menos infinito a função vai decrescendo, crescendo, sempre, sempre? Ou não? Ou às vezes a gente tem uma assíntota horizontal. O que é assíntota horizontal? Assíntota é o seguinte, ó, eu tenho uma reta e eu tenho a função chegando cada vez mais perto dessa reta e nunca toca. Isso é uma assíntota. É uma reta que a função vai chegando cada vez mais perto daquela reta e nunca toca. Isso é uma assíntota. Nos limites infinitos, pode ser que a função, quando vai para infinito, a função também vai para infinito. Mas às vezes a função, às vezes no infinito, a função vai chegando perto de um número. Aí eu coloco, por exemplo, uma assíntota aqui, ó. Quando x vai indo para infinito, ele vai chegando, por exemplo, perto desse valor aqui. E quando x vai indo para menos infinito, vai chegando perto desse valor aqui. Ok? Por exemplo, então eu calculei. Ao limite para mais infinito, a função é esse valor. Quer dizer que ela vai chegando perto desse valor quando vai para mais infinito. E quando vai para menos infinito, vai chegando nesse valor. Ó, já coloquei a assíntota, que são as assíntotas horizontais. Né? Então aqui a gente coloca aqui, ó. Ah, a função está aumentando, mas ela vai aumentando, mas ó, ela está vindo cada vez mais perto dessa função, vai aumentando, aumentando. Chega aqui, começa a decrescer, toca o y, aqui muda a concavidade, né? Chega aqui que é o mínimo, começa a crescer e ela cresce até o final. Só que ela vai crescendo, quando vai chegando perto do infinito, ela vai chegando perto dessa assíntota. Né? E a gente também tem as assíntotas verticais. Né? Como que a gente vê as assíntotas verticais? A gente vê quais são os prováveis pontos de indeterminação, de descontinuidade. Né? Então, por exemplo, uma divisão por zero provavelmente... Né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho lá 1 sobre x menos 1. Percebe que quando eu não posso trocar, ó, nessa função aqui, ó, vamos supor essa função aqui, ó, 1 sobre x mais 1. Eu posso trocar a função f de 1. Por exemplo, se eu pegar f de 1, aqui 1 menos 1, 0 embaixo. 0 embaixo já é um ponto ali vai ter descontinuidade, provavelmente. Né? É um ponto que não existe a função. Então, esse ponto aqui, provavelmente nessa função, no 1, a gente pode ser que estoure para mais infinito ou para menos infinito. Por isso que a gente tem que calcular os limites nesses pontos que dão problema. Esses pontos que dão problema a gente precisa calcular o limite. E aí são as possíveis assíntotas verticais. Né? Então pode ser, por exemplo, que aqui eu tenho um ponto que dá problema. Ó, o ponto dá problema aqui. Okay? Aí às vezes eu tenho uma outra assíntota vertical aqui. Porque quando vai chegando perto desse ponto, a função vai para infinito, por exemplo. Aí eu tenho, por exemplo, que a função está aqui, ó. Aqui ela vai para infinito e pelo outro lado ela vai para menos infinito, por exemplo. Então a função, em vez de fazer isso, ela vai para infinito aqui e depois vai para menos infinito aqui. Já muda a função. Então tem que prestar atenção nesses pontos aí que dão problemas. Okay? Esses pontos de determinação, de descontinuidade, esses pontinhos que dão problema, a gente tem que prestar atenção e calcular os limites laterais. Os limites laterais. E outra coisa para observar, eu coloquei até asterisco aqui. Esse asterisco é porque esse daqui pode ser no lugar do i. Porque a gente vai calcular os limites no infinito. Mas às vezes o meu domínio, o x não vai para mais infinito. Não é pega todos os números. Ou não vai para menos infinito. Às vezes o domínio está delimitado. Ó. Começa aqui nesse valor a e termina nesse valor b. Começa aqui no menos 5 e vai até o 5 positivo, por exemplo. Aí eu tenho que calcular os limites laterais para esses extremos. Como que é a função quando ele vai chegando perto do menos 5 pela direita? Né? Porque ele começa no menos 5. Então à esquerda do menos 5 não tem ninguém.
Então tem que ver como que é o limite quando ele chega perto do menos 5 pela direita. E ele para no 5, por exemplo. Então depois do 5 não tem função. Eu tenho que ver o limite lateral quando o x chega perto do 5 pela esquerda, porque à direita do 5 não tem ninguém. Então, às vezes, o domínio vai até mais infinito, menos infinito. Aí você tem que calcular os limites para o infinito. Mas, às vezes, ele delimita. Ó, a função, o domínio agora é desse ponto a esse ponto. Aí eu tenho que calcular o limite lateral para esse ponto, o limite lateral para esse ponto, no lugar dos limites para o infinito. Ok? Dito aqui o nosso roteiro sugerido, explicado cada uma dessas partes, né? Então, primeiro vermelho, que são os pontos. Depois a gente coloca as retinhas, que são as assíntotas. E aí, por último, a gente faz o que sobrou. O que sobrou? Né? Aí sobrou ver o crescimento e decrescimento e concavidade. E aí a gente constrói o gráfico baseado nisso. Vamos lá um exemplo. Ó. Esse exemplo aqui. Ó. f de x igual a x² menos x mais 1 sobre x². Primeira coisa, domínio. Vamos lá, o domínio. O domínio da função f. Nesse caso aqui, o domínio a gente vai pegar, por exemplo, todos os números reais e vai tirar só o que dá problema. Aqui tá? Vamos pegar o domínio máximo ali. Bom, o que dá problema? Nesse caso aqui dá problema se tiver uma divisão por zero. Qual o valor que eu coloco no lugar do x que zero embaixo? É o zero, que zero ao quadrado é zero. Então dá problema para todo mundo? Não, dá problema só para um cara, é o zero. Eu posso colocar aqui qualquer valor no lugar do x, que não dá problema, exceto o zero. Então pronto. Estabeleci, o meu domínio é o r menos zero. Então, se eu for fazer o gráfico lá no eixo x, eu vou pular o zero. Então, o gráfico vai fazer alguma coisa aqui, pula o zero e continua fazendo alguma coisa aqui. Eu já sei isso. Aí, vamos fazer o b. Na verdade, a gente já pode fazer o b e o c junto, né? Porque é com a primeira derivada, que é o crescimento e decrescimento e os valores de máximo e mínimo. Então, vamos pegar aqui essa função. Crescimento e decrescimento é com a primeira derivada. Vamos calcular a primeira derivada? Lembrando que aqui é um quociente, né? Então, se eu tiver um quociente de uma função, a derivada, lembra que é a regra do quociente? Derivo de cima, copio de baixo, menos copio de cima, derivo de baixo sobre o de baixo ao quadrado. Então, vamos lá. Derivo de cima, derivada de x² é 2x, derivada de menos x é menos 1, derivada de 1 é 0. Copio de baixo, menos copio de cima, vezes derivada de baixo. Derivada de x² é 2x. E embaixo vai ficar o de baixo ao quadrado. Aí eu faço a distributiva aqui, ó, do x², né? E esse é a distributiva do 2x, tá? Quando eu for fazer a distributiva do 2x, eu já vou mudar o sinal porque eu já vou pegar esse menos junto, tá? Então vamos lá. 2x vezes x², 2x ao cubo, menos 1 com x² dá menos x². 2x vezes x² dá 2x², pega esse 2x ao cubo, desculpa, com esse menos fica menos 2x ao cubo. 2x vezes menos x dá menos 2x², com esse menos fica mais 2x². 2x com mais 1 dá 2x, com esse menos fica menos 2x. E aqui x² ao quadrado dá x², né? Que é potência em potência, eu posso multiplicar os expoentes. Aqui eu já posso cortar, né, esse 2x ao cubo com esse menos 2x ao cubo, zerou. Então, a derivada vai ficar o seguinte, ó. A minha derivada vai ficar menos x² com mais 2x² dá 1x² positivo, menos 2x sobre x². Vamos começar achando os pontos críticos? Pontos críticos é quando a derivada é zero. Tá? x² menos 2x sobre x², quando isso daqui é zero. Tá? Eu vou passar o x² multiplicando, e eu posso fazer isso, porque eu tenho certeza que aqui não vai ter zero aqui embaixo. Porque eu já tirei no domínio zero, tá? E aqui eu tenho certeza também que não vai ser uma coisa negativa, porque quando eu levo a quarta vai ser positivo, né? Nesse caso do igual não tem problema negativo, né? O problema é se fosse uma desigualdade, tá? Mas a gente vamos tomar já esse cuidado, já explicando. Aí o que a gente tem? x² vezes 0 deu 0. Então vai ficar o quê? 0 igual a x² menos 2x. Aqui tem x nos dois termos, eu vou colocar o x em evidência, vai ficar x menos 2. Aqui que a gente tem um produto de duas coisas, o x que multiplica o x menos 2 igual a 0. Produto de duas coisas igual a 0, ou um dos dois é 0. Então, ou o x é 0, ou o x menos 2 é 0.
tá? Se o x é zero, qual que é o valor? Zero, tá? Então isso daqui é um ponto crítico. E aqui eu vou passar o 2 para lá, vai ficar 2 positivo, outro ponto crítico. Então são dois pontos críticos, que são os candidatos a serem máximos e mínimos locais. Só cuidado já, ó, o zero é um ponto crítico, mas o zero não está no domínio, tá? Então não tem como ele ser o máximo ou o mínimo local, né? Dá para ser o máximo local, por exemplo, através de um limite, né? Mas o valor dele mesmo não vai dar para calcular, né? Ele vai ser um máximo, tá? Só pode ser com um limite só. Beleza, 0 e 2 são os pontos críticos. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer o estudo do sinal dessa função, ok? Porque o estudo do sinal dessa função vai me dizer quando essa função é positiva, a função é crescente, quando essa função é negativa, a função é decrescente. Então vamos lá. Ainda no B, eu tenho essa função aqui, que foi x² menos 2x sobre x à quarta. Okay? E eu achei os pontos críticos. X igual a 0 e x igual a 2. Vamos fazer o estudo do sinal dessa função aqui? Aí, para a gente fazer o estudo do sinal dessa função, é uma divisão, ok? Então, eu vou fazer o estudo do sinal do x² menos 2x e fazer o estudo do sinal do x à quarta. E aí eu vou ter o estudo do sinal da derivada. Só que é o seguinte, a derivada aqui é a divisão desse por esse. Então aí eu vou fazer, para saber o sinal da derivada, eu vou fazer regra de sinal, porque não é a divisão desse por esse. Na divisão a gente faz regra de sinal. Vamos já começar já vendo de cara que x à quarta é sempre positivo, tá? É sempre positivo. Na verdade, só no zero que ele é zero, né? Vamos colocar lá. Só no zero que ele é zero. É zero. E aí a gente tem lá o x² menos 2x, né? A gente até sabe o x² menos 2x é o quê? É uma equação de segundo grau, vai ser uma parábola, né? E o x² menos 2x, a gente já viu quando que isso é zero. É no 0 e no 2. Então o x² menos 2x vai ser zero no 0 e no 2. No 0 e no 2, ele vai ser zero. E eu sei que o x² menos 2x é uma parábola. Então vamos fazer uma parábola aqui, ó. Parábola com concavidade para cima, porque o a é positivo. Então vamos fazer uma parábola aqui, ó. Para ver o sinal do x² menos 2x. Aí é o seguinte, ó. A gente tem que a parábola antes do 0 está para cima é positivo. Entre o 0 e 2 a parábola fica para baixo é negativo. Depois do 2 a parábola é para cima é positivo. Aí vamos colocar lá. Vou colocar aqui o 0 e o 2. Já vou colocando o seguinte. No 2, 0 de cima mais um 0 de baixo. Então quer dizer que a divisão vai ser 0. Okay? Lembrando que a derivada é a divisão dos dois. No 0, 0 de cima e 0 de baixo. Então a função não vai existir no 0, 0. Tá? Aí é o seguinte, antes do 0, o de cima é positivo e o de baixo é negativo. Lembrando que esse é de cima e esse é o de baixo da derivada, né? Se na derivada o de cima é positivo e o de baixo é positivo, positivo por positivo, a divisão fica positivo. Então aqui fica positivo. Entre o 0 e o 2, o de cima é negativo e o de baixo é positivo. Menos com mais vai ficar menos. E depois do 2, o de cima é positivo e o de baixo é positivo, vai ficar mais. Então a gente tem o seguinte, ó. Já conseguimos determinar quando que a função cresce e quando a função decresce. Aí a gente tem o seguinte. Até o 0, a função vai crescer. Do 0 até o 2, a função vai decrescer. E depois do 2, a função cresce. Porque é o sinal, né? Primeira derivada positiva, função cresce naquele intervalo. Primeira derivada negativa, a função decresce naquele intervalo. E a primeira derivada positiva, a função cresce naquele intervalo. Tá? Aí é o seguinte. O 0, no 0 a função cresce e depois decresce. Né? O 0 seria um máximo local. Só que o 0 nem está no domínio. Então não vamos colocar ele. Tá? Já o 2 está no domínio. E o 2 é o quê? Decresce, cresce, mínimo local. Então a gente já achou até o C. Ó. O x igual a 2 é mínimo local. Ok? Não vou colocar o 0 porque o 0 nem está no domínio. Mas aí a gente vai levar em consideração na hora de construir o gráfico que a função vai crescendo até o 0. Aí no 0 não tem função, pula e a função vai começar a decrescer depois que pular o 0. Tá? Beleza, a gente já calculou isso. O D, o A, desculpa, vamos lá. O A é o domínio,
O B, a gente começou a calcular com a primeira derivada, a gente queria um intervalo de crescimento e decrescimento, achou. O C é mínimo local. Vamos lá, o D é concavidade e o E ponto de inflexão. Os dois fazem com a segunda derivada. E depois a raiz, né? Então vamos lá, o D. Agora a gente precisa da segunda derivada, porque o estudo da concavidade é o sinal da segunda derivada. Vamos colocar aqui só a primeira derivada para a gente lembrar. Ficou x² menos 2x sobre x à quarta. Vamos calcular a segunda derivada. De novo o quociente, né? Derivo de cima. 2x menos 2, copio de baixo. Menos copio de cima. Derivo de baixo. Sobre o de baixo ao quadrado. Vamos fazer aqui a distributiva do x à quarta e do 4x ao cubo. No 4x ao cubo a gente vai trocar o sinal por causa desse menos. Então vamos lá. 2x vezes x à quarta, 2x à quinta. Menos 2x à quarta. Aqui 4x ao cubo com x ao quadrado dá 4x à quinta. Com esse menos, menos 4x à quinta. 4x ao cubo com menos 2x dá menos 8x à quarta. Com esse menos fica mais 8x à quarta. E embaixo vai ficar x à quarta ao quadrado, x elevado a 8, né? Que multiplica os expoentes. Então, beleza. A segunda derivada é essa daqui. Aqui vamos ver 2x à quinta com menos 4x à quinta dá menos 2x à quinta. Menos 2x à quarta com mais 8x à quarta dá mais 6x à quarta. Sobre x elevado a 8, vamos ver quando que é zero para a gente vai começar a estudar o sinal aqui da segunda derivada. Vamos igualar isso a zero. No caso aqui, ó, tem x à quinta e x à quarta, eu já vou colocar em evidência o x à quarta aqui em cima, tá? Então já vou começar a trabalhar aqui, tá? Coloquei o x à quarta em evidência. Então aqui é 2x à quinta, que tem 5x, né? x. 4x foi para a evidência, sobrou o quê? Um menos 2 e um x, né? Menos 2x. E aqui mais 6x à quarta. Esse x à quarta foi tudo para a evidência, sobrou 6. E embaixo tem o x elevado a 8. De novo, x elevado a 8 não vai ser zero, porque não está nem no domínio, né? Então a gente pode passar multiplicando aqui. X elevado a 8 vezes 0 vai dar 0. Tá? Então a gente tem que ver isso daqui. Isso daqui é exatamente o de cima, tá? É exatamente o de cima igualando o de cima a 0. Vamos lá, x à quarta menos 2x mais 6. Então a gente quer isso. O que a gente pode fazer? Eu vou passar esse x à quarta dividindo. 0 sobre x à quarta. O x à quarta eu tenho certeza absoluta que não é zero, porque não está nem no domínio. Tá? E 0 dividido com uma coisa que não é zero, é zero. Então tem isso daqui. Aqui a gente também poderia também usar do produto, né? Esse vezes esse, então esse é zero ou esse é zero. Se x à quarta é zero, o x é zero, né? Que seria um valor, né? X é zero, né? E o outro, mas nem poderia o x0, né? Mas tudo bem, seria um ponto. O x0, né? E o outro seria aqui, né? Que vamos fazer, a gente passa o menos 2, passa para lá 2 positivo. E o 2 passa dividindo, né? 6 dividido por 2 dá 3. X igual a 3. Né? Esses daqui, sem pensar no domínio. O 0 e o 3 seriam os pontos candidatos a serem mudança de concavidade. Tá? Só que o 0 não está nem no domínio. Né? Então a gente vai ver se o 3 muda a concavidade ou não. Às vezes o 0 também pode mudar, não sei, é um caso mais raro, né? Mas aí não muda no 0, né? Porque o 0 não existe, né? Só que antes do 0 é uma concavidade, depois o 0 podia ser outra concavidade, mas o 0 não está nem definindo a função, né? Mas beleza, a gente já viu que as raízes seriam o 0 e o 3. Vamos fazer aqui, ó, o estudo do sinal da segunda derivada. Então vou fazer o estudo do sinal da segunda derivada. A segunda derivada é esse daqui, ó. Vamos relembrar qual que é a segunda derivada. Menos 2x à quinta mais 6x à quarta. Menos 2x à quinta mais 6x à quarta. X a 8. X a 8. Okay. A gente até escreveu, ó, essa segunda derivada dessa seguinte forma, né? A gente chegou nisso daqui, né? Que é x à quarta menos 2x mais 6 sobre x a 8.
Aqui, se a gente quiser, a gente pode fazer três retas. A reta do x à quarta, a reta do menos 2x à sexta e a reta do x à oitava. Então, olha só. A gente vai ter lá a reta do x à quarta, a reta do menos 2x mais 6, a reta do x elevado a 8 e a reta da segunda derivada. Ok? É o seguinte, a segunda derivada é o quê? Pegar esse, multiplicar com esse e dividir por esse. Vai ser regra adicional 3 vezes, né? Esse multiplica com esse, faz regra adicional uma vez, divide por esse, faz regra adicional uma vez. Esse daqui é sempre positivo, só no zero que ele zera, né? O x à quarta. O x à quarta é sempre positivo, só zera no zero. O 2x à sexta a gente viu que é no 3, né? No 3 ele zera, na verdade, né? No 3 ele zera. Né? E aí eu tenho que ver, antes é positivo e depois é negativo, ou ao contrário? É só ver, isso daqui, ó, menos 2x mais sexta é a equação de uma reta. Uma reta decrescente justamente porque o a é negativo. Então, uma reta decrescente com essa raiz 3 seria dessa forma aqui. Ou seja, olha só, ela seria positivo antes do 3, porque a reta fica para cima do eixo x, e negativa depois do 0, depois do 3, desculpa. E aqui o x elevado a 8 também mesma coisa, né? Ele é sempre positivo e ele só é zero no zero. Então, vamos colocar aqui os valores que a gente colocou. 0 e 3, desculpa. Aí a gente tem aqui que no zero vai ter uma divisão por zero, então nem vai existir, né? A derivada a segunda derivada naquele ponto. E no caso, 3 vai zerar essa parte aqui, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, dividido por qualquer coisa vai dar 0. Então aqui a derivada vai ser 0 no 3. Agora vamos ver, antes do zero, a gente vai pegar o x à quarta, que é positivo, multiplicar com menos 2x à sexta, que é positivo, dá positivo essa multiplicação, dividir por uma coisa que é positiva, então aqui vai ficar a segunda derivada positivo. Aí aqui depois, a gente vai pegar entre o 0 e 3, né? Uma coisa que é positiva, multiplicar com uma coisa que é positiva, positivo com positivo dá positivo, dividir por uma coisa que é positiva, que também dá positivo a segunda derivada. E depois do 3, a gente vai pegar uma coisa que é positiva, multiplicar por uma coisa que é negativa, positivo com negativo fica negativo em cima, aí eu faço uma divisão de uma coisa negativa com uma coisa positiva, vai ficar negativa aqui. Então já sei a concavidade, ó. O C eu já terminei. Qual que é a concavidade? Do 0 até o 3, concavidade para cima. Desculpa, até o 0 concavidade para cima, do 0 até o 3 continua concavidade para cima, e depois do 3 concavidade para baixo. Então é concavidade para cima até o 3, né? Veja que pula o 0, justamente porque o 0 não existe, e depois do 3 tem concavidade para baixo. Então esse daqui foi o D. O E é o ponto de inflexão, né? Ponto de inflexão é o ponto onde muda a concavidade. No caso é, ó, o 3, né? Antes do 3 é concavidade para cima e depois é para baixo. Então o x igual a 3 é o ponto de inflexão. Vamos calcular agora as raízes? Então vamos lá agora as raízes, né? Que vai ser, a gente foi o E, o F. F vai ser calcular as raízes. É pegar e igualar a função a zero, né? Então falar que a função não é x² menos x mais 1 sobre x². Falar que isso daqui é zero, essa função é zero. O x² eu vou passar multiplicando, né? Lembrando que o x não pode ser zero porque nem está no domínio. X0 vezes x² vai dar zero. Chegou nisso daqui. Isso é uma equação do segundo grau. A gente vai precisar do Bhaskara, né? Vamos lá, o Bhaskara. Delta igual b² menos 4 vezes a vezes c. Delta igual, o b é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a é 1 vezes c, o c é 1. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, menos 4, o c é 1. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 1 dá menos 4. 1 menos 4 dá menos 3. Opa, delta negativo. Delta negativo quer dizer que não tem raiz. Então essa daqui nunca vai tocar o eixo x. Com certeza nunca vai tocar o eixo x. Tá? A gente fez aqui, ó, o item F. Raiz. Vamos voltar lá. Já fiz o domínio, onde cresce, decresce, máximo e mínimo, ponto de concavidade, ponto de inflexão, raiz não tem, intersecção com o eixo y, né? Nesse caso não vai ter, porque não existe x igual a zero. E aí vamos calcular os limites laterais no H, onde pode dar problema, que no caso é exatamente o x igual a zero, e vamos calcular os limites para o infinito, tá? Então vamos lá.
Aqui eu já vou até colocar aqui, G não intersecta o eixo Y, né? Porque 0 não pertence ao domínio, né, da função. H. Vamos calcular o limite para onde dá problema, que é justamente para o 0, tá? Vamos calcular os limites laterais. Então, vou calcular o limite da nossa função quando x tende a 0 pela direita e o limite da nossa função quando x tende a 0 pela esquerda. No caso, vai ser limite, a função é essa daqui, né? x² menos 2x mais 1 sobre x², quando x tende a 0 pela direita, aqui também vai ser limite de x² menos 2x mais 1, quando x tende a 0 pela esquerda. Aí é o seguinte, se eu perceber, aqui em cima, ó, não está dando uma indeterminação. Se desse uma indeterminação, zerar em cima e embaixo, eu poderia usar, por exemplo, L'Hopital. Né? Se não tivesse esse 1, eu poderia usar L'Hopital. Nesse caso, não. Por quê? Porque se eu trocar aqui em cima o x por 0, ó, 0 ao quadrado e o x por 0 aqui, em cima vai para 1. E embaixo que vai para 0. Aqui mesma coisa, né? Se eu trocar o x por 0, vai para 1. Então veja que em cima está indo para uma constante. Se em cima vai para uma constante e embaixo vai para 0, isso daqui vai com certeza para infinito, ok? Então, olha só, em cima vai para constante, embaixo vai para 0. Com certeza vai para infinito. Aqui em cima vai para constante, embaixo para 0. E com certeza vai para infinito. Agora, tem que ver se é mais ou menos. Vamos ver o de cima. Em cima está indo para 1. 1 positivo, então em cima é positivo. E embaixo eu estou pegando números elevado ao quadrado. Números elevado ao quadrado não importa se está à direita do 0 ou à esquerda do 0. Pega qualquer valor à direita do 0. Pega qualquer valor à esquerda do 0. Eleva ao quadrado. Fica positivo. Então aqui está chegando a 0 pelo lado positivo, de todo jeito, porque eu estou pegando coisas elevando ao quadrado. Então fica positivo embaixo. Então em cima é 1 que é positivo, embaixo é positivo, vai para mais infinito. Aqui a ideia é a mesma. Em cima é 1 positivo, embaixo também é positivo, porque o x está tendendo a 0 pela esquerda, está pegando valores negativos de 0. Valores negativos próximos de 0. Mas esses valores negativos, quando a gente leva ao quadrado, fica positivo. Então positivo com positivo. Então veja que dos dois lados vai para mais infinito. E vai faltar o i, né? O i, cuidado, ó, a gente acabou de calcular o limite quando x tende a 0, que é o ponto que dá problema, que vai para infinito. Então quando vai chegando perto de 0, vai para infinito dos dois lados, tá? Tanto 0 pela esquerda como 0 pela direita vai para infinito. Agora, e o limite quando o x vai para infinito? Que é lá os extremos da função, que é o i. E como que é o limite da nossa função quando x tende a mais infinito? E qual que é o limite da nossa função quando o x tende a menos infinito? No caso, nossa função é aquela ali de cima, né? De x² menos x mais 1 sobre x² quando o x tende a mais infinito. Né? Nesse caso, quando o x tende a mais infinito, eu posso pegar o termo, o polinômio, né? São polinômios de cima e embaixo, né? Eu posso pegar o termo de maior grau de cima e o de baixo. Okay? O de maior grau em cima é x² e o de baixo só tem um, que é o x². E x² corta com x², sobra o quê? Sobra 1. E limite de 1 é 1, de constante é 1. Aqui mesma coisa, ó, limite de x² menos x mais 1 sobre x². Quando x tende a menos infinito, tanto mais ou menos infinito, a gente pega os termos de maior grau. De cima é x², de baixo é x². X, aqui vai para menos infinito, né? Aqui vai dar 1. E aí, limite de 1 é 1. Não importa se o x vai para 0, para 2, para 10, para mais infinito ou para menos infinito. Limite de 1 é 1. Pronto, a gente fez tudo. Vamos fazer agora a nossa função. Tá? Vamos pegar primeiro quais pontos que eu vou colocar. Os pontos que eu achei que eu vou colocar. Os pontos. Vamos lá. Eu achei o mínimo, né? Lembra que o mínimo local é x igual a o mínimo local. Vamos ver, o mínimo local, ponto de inflexão é o 3 e o mínimo local é 2. O mínimo local é 2. Mas para colocar um ponto no gráfico, eu preciso saber qual que é o y dele. Quando o x é 2, qual que é o valor da função? Então, eu preciso saber qual que é o f de 2. Então, qual que é o f de 2? 2 ao quadrado, menos 2 mais 1,
sobre 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, menos 2 dá 2, mais 1 dá 3. E 2 ao quadrado dá 4, 3, 4, que dá mais ou menos 0,75, né? Então o mínimo local vai ser no x2 e o y 0,75, né? Se você quiser deixar 3 quartos, não tem problema. E o outro ponto que a gente achou foi o de inflexão, né? Porque aí não tem raiz, senão a raiz era outro ponto que a gente colocaria, né? Não intersecta o eixo y, né? Não tem o máximo local, né? E só tem um ponto de inflexão. O caso do ponto de inflexão é x igual a 3 que a gente achou, né? Então vamos calcular a função no 3, f de 3. 3 ao quadrado menos 3 mais 1 sobre 3 ao quadrado. Aqui 9 menos 3, 6, mais 1, 7 sobre 9. Quanto que é 7 sobre 9? Vai dar perto ali do 0,75. 7 dividido por 9, 0,78. 0,78, tá? Então primeiro a gente vai colocar esse daqui, esses pontos. O mínimo local vai ser 2 e o x 0,70 e o y 0,75. E aqui vai ser 3 e o y 0,78. Então vamos lá, vamos construir aqui, ó. Eu vou construir aqui. Ficou torto, vamos lá. Eu já vou colocar bem aqui embaixo, porque eu sei que já aqui não tem raiz, então nunca vai passar para baixo do eixo x, vai ficar sempre para cima, né? Vamos colocar os pontos primeiro, que no caso é 2, 0,75. Então vamos lá. 1, 2, 3 e aqui 1. Um ponto é no 2 e o 0,75 é mais ou menos aqui, ó. Esse ponto aqui, que é no 2 e mais ou menos no 0,75. Outro ponto é o 3 e 0,78. O 3 e o 0,78 que é um pouquinho para cima, que é o 0,78. No caso só tem 2 pontos, tá? Vamos colocar agora de verde, já coloquei todos os pontos que eu tenho. Vou colocar de verde as assíntotas, né? Na verdade tem assíntota, olha só, aqui. Quando o x vai para infinito e menos infinito, ele vai chegando perto de 1. Então tem a assíntota. Aqui no 1, tanto para mais infinito vai ter a assíntota, como para o menos infinito vai ter a assíntota. Por quê? A gente viu que quando vai para mais infinito vai chegando perto de 1, e quando vai para menos infinito também vai chegando perto de 1. E tem outra assíntota, que é aqui, ó, quando o x tende a 0. Quando o x tende a 0, vai para mais infinito, né? Então outra assíntota é aqui, ó. Quando o x aqui é o x0, né? Quando o x tende a 0, vai chegando perto do mais infinito. Então tem outra assíntota aqui, ó, né? 0, elas vão para mais infinito, para os dois lados. Pronto, coloquei a assíntota. Agora vamos fazer o gráfico. O gráfico é o seguinte. Vamos voltar até lá para a gente relembrar, tá? Ó. Aí a gente tem que ir voltando. Concavidade, mas vamos ver onde cresce primeiro. Vai crescer até o 0... Depois vai decrescer até o 2 e crescer. Então vamos fazer uma função crescendo até o 0, decrescendo até o 2 e depois crescendo. Sendo que até o 3 é uma concavidade para cima e depois o 3 concavidade para baixo. Então vamos fazer isso, levando em consideração que tem que passar nesses dois pontos, levando em consideração que tem essas assíntotas. Então vamos lá, a função vai crescer até o 0. Então ela vai crescer do 0, aqui ela tem uma assíntota do menos infinito e vai crescer até o 0. Então assim, ó. A função vai ficar aqui, ó. Ela tá vindo aqui, perto dessa assíntota, né? E vai crescer, chegando cada vez mais perto dessa outra assíntota aqui, ó. Tá? Cresce até o 0. Depois ela decresce até o 2, mas a concavidade só vai mudar no 3, tá? E levando em consideração essa assíntota aqui, ó. Então ela decresce até o 2, mantendo concavidade para baixo, tá? Chega no 2, ela começa a crescer, mas continuando uma concavidade para cima. Desculpa, concavidade possível para cima. Então, olha só, ela cresceu até o 0. Depois, no 0, ela pulou que não está nem no domínio. Aí ela decresce até o 2 e cresce até o 3. No caso, até o 3, ó, a concavidade é sempre para cima. E eu levo em consideração essas assíntotas que a gente calculou pelos limites. E tem que passar por esses pontinhos que eu coloquei. Aí no 3, ela muda a concavidade para baixo. Ela continua crescendo até o infinito, mas chegando cada vez mais perto do 1. Aí chega que ela muda a concavidade
continua crescendo, mas vai chegando cada vez mais perto do 1. Pronto, construí minha função. Cresceu até o 0, decresceu até o 2, cresceu dos 2 em diante. Com cavidade para cima até o 3, com cavidade para baixo depois do 3. Né? Ela tem assíntota para menos infinito para mais infinito no 1. No 0, ela vai para mais infinito, explode para mais infinito, passa por esses 2 pontos. E o domínio é 0. Ok? Pronto. Coloquei tudo. Ela não toca o eixo x, não tem raiz. Né? Ela não toca o eixo y, então não vai ter como fazer o x igual a 0, porque o x igual a 0 não está domínio. Pronto. Construímos o gráfico da função. Ok? Gostaram da aula? Acharam fácil fazer a construção de gráfico? Você viu que tem vários detalhezinhos e a gente tem que colocar calcular todos esses detalhezinhos e colocar todos esses detalhezinhos aqui no gráfico, tá? Mas é questão aí de treino. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o curtir no vídeo. Abraços e bons estudos a todos.